Meu nome é André Costa, sou esposo da Chelsea, tenho 4 filhos, sou professor e músico. Eu sou uma pessoa muito comum, convencional, cresci num lar cristão, nasci dentro da igreja. Como toda pessoa de classe média, eu também sonhei com uma ideia de vocação. E eu sempre penso muito que esse é um privilégio, pensar em vocação, porque quando você vai conversar com alguém dos lugares mais pobres, com crianças, se você perguntar para eles o que é uma vocação, eles vão saber te responder, porque eles não têm opção de escolher. E como toda essa geração, eu também fiquei muito angustiado com essas escolhas. Para mim tem sido um grande privilégio descobrir cada dia mais que o fato de Cristo ter morrido e ressuscitado e governar acima de todas as coisas no trono, torna a minha vida livre para servir. E tudo que eu faço é vocação. Então, no meu caso, eu encontrei esse espaço através do ensino, mas especificamente através da arte, na composição de músicas. Eu sou integrante da banda Canto Verbo, sou vocalista. Com os meus amigos, a gente tem tentado traduzir a nossa vivência em forma de canção, em forma de poesia. Uma das músicas que a gente toca é a música O Livro Preto. O Livro Preto conta a história de uma mulher anônima da fé, que também não tinha tanta consciência assim de vocação. Ela viveu até os seus 65 anos, mas ela morava no interior de Minas Gerais, estudou até a 4ª série e tinha um diferencial, que era um livro preto que andava debaixo do braço dela, que educou ela, que a tornou capaz de conversar com médicos, advogados e com as pessoas mais simples daquela roça. Essa mulher é a minha avó. Eu me lembro quando eu era pequeno e passava as férias lá, ela abria o livro e lia as leituras, contava as histórias bíblicas, e aquilo marcou muito a minha vida, a minha trajetória, porque hoje, quando eu volto atrás aqui e penso em todos os meus sonhos, nas grandes coisas que eu ainda sonho, nas grandes coisas que eu julgo talvez que eu tenha realizado, me faz pensar que ela, na sua humildade, talvez na sua baixa formação, pela compreensão que ela tinha de que Jesus é o Senhor da história, ela acordava 5 da manhã para cuidar da criação, varria a casa, fazia comida para os homens que trabalhavam lá naquela roça, com a grandeza e com a glória e com a graça que nós nem conseguimos imaginar. Justamente porque ela entendia que porque Cristo morreu e ressuscitou, não existe mais ordinário, tudo é extraordinário, porque a vida de Cristo toca todas as nossas áreas. O Verbo habita dentro de nós, ele nos faz ver o mundo não de uma nova forma, simplesmente, mas nós vemos o mundo no Verbo. E o Canto Verbo é isso, é uma necessidade de cantar essa verdade de forma livre, de entender que Cristo te dá uma série de liberdades para a sua escolha. O que você é apaixonado em fazer? Faça. Eu sei que nós, por causa desse sonho de vocação, pelas escolhas profissionais, muitas vezes a gente pensa assim, mas o que eu devo fazer? O que Deus está mandando eu fazer? O que você é apaixonado em fazer? Deus te deu liberdade de fazer. Faz como serviço real. A Bíblia fala que você entrega um copo d'água em nome de Cristo, você está servindo o próprio Rei. O que você é apaixonado? Nós somos apaixonados pela música. E a gente tenta fazer isso com excelência, com a graça, com a beleza, que transcende o nosso coração, que vem do alto. E a gente tem essa liberdade, como diz os pais da igreja, a confiança de que, porque o Verbo está dentro de nós, nós podemos olhar todas as coisas com a confiança de dialogar com o belo, com o drama, com a dor do ser humano, sem necessariamente impor um proselitismo, mas apresentando uma arte sincera, uma vivência real, integral, em todas as áreas da nossa vida. Eu lembro que
eu sempre gostei muito de teologia. Eu lembro que há uns 5 anos atrás eu ficava muito inquieto porque eu tinha o desejo de estudar mais a Bíblia, de conhecer mais sobre teologia. E aí eu, num desses devaneios aí pela internet, eu caí nesse vídeo, nem lembro exatamente o link, mas era um vídeo que não tinha quase nenhuma visualização, talvez 125. Um cara lá dos Estados Unidos, ele falava assim: tenha cuidado com o seu chamado. Ele falava assim: eu gosto muito de chamados que começam como paixão. Porque quando o chamado começa simplesmente como um chamado, ele pode virar uma arma na sua mão. E aí Deus não fala através das outras pessoas, as portas não se abrem, porque você já tem um chamado. E quem vai contra você, você simplesmente diz: não, mas eu tenho um chamado de Deus. Eu acho importante a gente reconhecer as nossas paixões, porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Vai com a confiança daquilo que você quer fazer e Deus vai abrir a porta, Ele vai fazer coisas acontecer. Não vai vir um anjo, não vai descer na sua frente e vai falar assim: você tem que fazer isso. O que está movendo o seu coração agora do ponto de vista da sua atividade, no tempo e no espaço? Faz com confiança. Talvez o que Deus está querendo que você faça não tem nada a ver com isso, mas esse é o meio, o caminho, o percurso que Ele vai te mostrar. E eu sei que talvez assim, você como eu, tenha muitas dúvidas sobre o que você deve fazer, mas se você quiser conhecer mais sobre isso, eu te convido, antes de tudo, a conhecer aquele que move as suas paixões, aquele que move a sua atitude, que é o próprio Deus, Criador de todo o universo. Está conectado à sua vocação, e antes de tudo, está conectado àquele que derramou sobre a sua vida dons, talentos, habilidades, histórias que vão ser usadas. Acima de tudo, nós somos ferramentas na mão desse artífice. Buscar o seu desejo, descobrir quem você é, não é suficiente quando você olha apenas para si mesmo. Descobrir quem você é, descobrir os seus desejos e potencialidades, é antes de tudo voltar para aquele que criou os seus desejos e as suas potencialidades. Então eu convido você a, antes de tudo, buscar a sua vocação em Cristo, entendendo que tudo que você faz, se é de bom grado, se é com liberdade, se é de consciência livre e se a sua mentalidade está no alto, tudo que você faz é serviço real. E isso é o caminho, esse é o caminho para encontrar liberdade no seu serviço como vocação. Para a gente do Canto Verbo foi uma liberdade muito grande reconhecer essa realidade de que tudo que nós fazemos é serviço ao próprio Deus. Então, a gente sabe as pressões que todo artista, que todo mundo que compõe, que todo mundo que desenha, que cria, sofre. Uma ansiedade muito grande se vai ser aceito, se vai agradar o público. Dentro dessa perspectiva que a gente falou, fazer música, por exemplo, como Canto Verbo, consciente de que nós temos a liberdade em Cristo para criar dentro dos limites, nos liberta, porque nós não fazemos mais artes ou músicas como uma forma de nos encontrar. Essa não é a nossa identidade. Então nós estamos livres. Acredito que é o paradoxo cristão, né? Quando você quer a vida demais, você perde. Se você entregar ela, você ganha tudo. E tem sido assim na caminhada da nossa banda. As portas têm sido abertas por Deus, por meio de pessoas que a gente menos imagina, mas a gente vai vendo um crescimento sólido, ainda pequeno, mas sólido, porque o que nós somos enquanto banda, desde quando a gente começou, né, como banda mesmo em 2016, é entender que o que nós somos é pleno, porque nós estamos servindo a Cristo, né? Eu gosto muito de pensar assim, parte da definição de quem você é passa pela ideia de quem você não é. Estar em paz com o que você não tem é muito importante para você estar pleno, porque Deus também não te deu algumas coisas. Ele não quis que você estivesse em outro lugar, Ele é Senhor de todas as coisas. Então, o alcance do seu serviço, da sua arte, é o trono de Cristo. Você já encontrou o ponto mais alto do cosmos. Quando você faz a sua arte, quando você escreve a sua música, quando você canta, você já está lá junto com
os 24 anciãos, você está junto com os seres que adoram a Cristo lá, naquela passagem de Apocalipse, capítulo 4 e 5. Você já está diante do Senhor de todo o universo. O alcance que isso vai ter é uma ferramenta na mão dele. Então, para a gente também é muito libertador. A nossa banda começou em 2016, nós crescemos juntos, eu, o baixista, o guitarrista, o Jonatas e o Matheus Barbosa. E a gente sempre tocou com muita liberdade, crescemos junto ali no mesmo contexto eclesiástico, tocando música de muita gente boa. E cada um seguiu o seu caminho. A gente nunca conseguiu fazer uma banda. A gente tocava em vários contextos, compunha, mas nunca conseguiu. Quando a gente finalmente viu que era a hora, eu mudei de volta para a minha cidade natal, e o Jonatas já estava lá trabalhando também como engenheiro. Eu estava lá agora como professor, o Matheus estava ali perto de Belo Horizonte, a gente falou, vamos fazer, porque nada nos prende. É um desejo, vamos seguir. O que vai acontecer está na mão do Criador de todas as coisas, mas nós vamos cantar a verdade, vamos cantar com sinceridade, vamos tentar ser íntegros naquilo que a gente faz, fazer com convicção, porque nós realmente acreditamos nisso, essa liberdade vocacional, por exemplo, de cantar o verbo, não é simplesmente você cantar coisas de Cristo, mas cantar tudo a partir do Cristo que morreu e ressuscitou. Ele nos permite falar sobre o amor, ele nos permite falar sobre a morte, nos permite falar sobre a dor, com a nova nota maravilhosa da esperança. E eu acredito que para qualquer área da vida que você segue as suas atividades, também é assim. Você vai trabalhar, suar o seu suor, sangrar as dores da sua atividade como culto ao Senhor. Isso é liberdade. Você que é empregado, você não trabalha para o seu patrão simplesmente, você trabalha para o Senhor Jesus que está no trono. Você que é patrão, você não está simplesmente trabalhando pelo lucro ou pelo ganho financeiro, você está servindo a Cristo e tratando bem os seus funcionários como forma de servir a Cristo. Você que escreve, a mesma coisa. E entender que o extraordinário não existe mais, porque Cristo morreu e ressuscitou. Tudo é extraordinário, o ordinário não existe mais, tudo é extraordinário. É a história que eu contei para vocês sobre a mulher do livro preto, né, que é a minha avó. Para mim, a lição dela é essa. Pregava para médico, para advogado, para as pessoas mais simples lá da fazenda, tudo serviço real. Alimentava a criação, serviço real. Entender essa nova a realidade que agora é apresentada em Cristo Jesus e que vai mudando o mundo de ponta cabeça. Me impacta muito quando eu penso que o cristianismo começou em Roma como uma seita da esquina da Judéia que chegou lá como algo extremamente incompreensível, mas essa nova realidade de que você vive no mundo não com a mentalidade daqui, mas com a mentalidade do alto, é revolucionário. Porque não há nada aqui na estrutura de poder, na estrutura política, na estrutura econômica que te prende mais. Você já reina com Cristo nesse trono e aí o nosso chamado vocacional é trazer essa realidade para o nosso dia a dia. Diante de qualquer ser humano, diante do um a um ali da sua atividade profissional, diante de você, a caneta e o papel, a hora que você está escrevendo, o trono de Cristo está desvendado. Nós estamos diante do Rei e isso é libertador.